Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal e você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Estou aqui com Maria Cepeda, autora da série de livros O Sol Negro, e hoje nós vamos abordar sobre consciência, mediunidade e despertar. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, Cris. Olá a todos. Esse é o segundo programa na seguidinha aqui de Programas Despertos. E esse assunto surgiu ao acaso, que eu diria que não é tão acaso assim. Uma querida amiga, que eu não conheço pessoalmente, mas é amiga de Facebook, também uma pesquisadora e uma pessoa que podemos chamar de bastante espiritualista, mas com os pés no chão, o que é muito importante. Que está sempre conversando comigo, vira e mexe, sobre as dificuldades da vida ou sobre as descobertas que são feitas diante dos desafios. Então foi um texto muito bonito esse que ela mandou e em função dele eu falei, sabe uma coisa, Lê? Eu vou usar esse seu texto para um programa porque ele dá, digamos, pano para manga para o desenvolvimento de um raciocínio que é esse, sobre o que é estar desperto, que é o estado de consciência, e o tema especificamente desse programa, que é consciência, mediunidade e despertar. A confusão que é feita sobre as classificações e sobre as considerações que são dadas muitas vezes ou tudo ou nada. E a conversa é sobre isso mesmo. Não há tudo ou nada, há gradientes, há estágios, há um processo, como bem a Letícia mencionou aí, né? E então vamos às perguntas e a gente desenvolve junto, vamos chegar a algum ponto em comum, quem sabe melhorando um pouquinho o seu ponto de vista, adicionando ou tornando mais flexível ou apenas exercitando o seu centro de créditos. Essas perguntas surgiram em função também de muitas pessoas que mandam mensagens para o meu Messenger das três páginas que eu tenho, que uma delas é Maria Pereda, que está com o perfil lotado. A segunda que salva é uma fanpage que não tem lotação de número de pessoas. Podem ficar amigos quantas pessoas quiser, basta curtir, que é Maria Pereda, -M.C. Pereda. E também vocês podem mandar mensagens através da página de O Sol Negro, -livro. A grande maioria manda perguntas ou via Maria Pereda ou Maria Pereda, -MC Pereda. Então fique à vontade de escolher. E em função dessas perguntas que eu acabo recebendo, é que eu selecionei uma constância sobre dúvidas a respeito de despertar, mediunidade e consciência. Então, vamos tentar juntar todas essas dúvidas hoje e esclarecer um pouquinho mais. Então, é com você, Cris. Vamos lá. Maria, nós já fizemos um programa sobre o estado do despertar, mas devido a muitas perguntas que recebemos, eu acredito ser fundamental esclarecer o que é estar desperto, o que é mediunidade e o comportamento que denota o variado gradiente que se encontra nesses estados. Primeiramente, para dar o tom desse programa, eu vou ler o texto da nossa querida internauta Letícia Maria. Ela é formada em medicina veterinária, com pós-graduação na área do bem-estar animal. É ativista em ONGs de proteção e cuidado de animais abandonados. E por conta de suas experiências, ela escreveu um texto que expressa os seus sentimentos. Eu vou ler e fazer as perguntas para você, Maria Pereda, logo em sequência. Bem, pessoal, segue o texto da doutora Letícia. Ela diz o seguinte: humanidade. Mas eu penso, o que é este despertar, já que pessoas aparentemente tão despertas apresentam falhas tão humanas e comuns a todas as religiões? O que é este despertar? É julgar o outro como não desperto? É se sentir superior ao seu irmão?
É continuar cometendo os mesmos erros que eu camuflo como qualidades para que assim eu não tenha que olhar para eles? É então eu me fechar numa única verdade? Assim como a maioria das pessoas do mundo que fazem guerra em nome de Deus? Como eu posso desconsiderar a dor do outro e não me atentar ao exercício do amor ao próximo e da compaixão? Como posso me considerar desperto se a todo tempo eu procuro avaliar o caminho do outro e não o meu? Para mim, despertar para uma das verdades espirituais é cair em um dos mandamentos mais esquecidos e ensinado em toda a Escritura Sagrada: orai e vigiai. Trazer para o consciente suas falhas e defeitos tão esquecidos por você. Cada vez que eu tomo consciência de um defeito meu, e principalmente da arrogância que me cega, impedindo de descascar a minha cebola, eu me torno mais desperto. Mudar um ou dois hábitos não é sinônimo de despertar. Para mim, o despertar é um caminho. Cada falha eliminada me torna desperto e maduro para aquela característica, não para todas. Cada defeito conscientizado me torna mais próximo da minha luz, da minha pureza, do meu estado crístico, e ainda mais e mais consciente de que meu caminho é bastante longo, e quanto mais eu sei sobre mim mesma, mais sei que nada sei sobre os mistérios que existem entre o céu e a terra. Bem, Maria, segue texto aí para refletirmos. O que fazemos diante de uma criança que não aprendeu a gatinhar? Nós a condenamos, sentimos superioridade a ela, e diante de nossa infância espiritual e principalmente a dos outros, mas trata-se de um adulto consciente. Retrucamos: estou cansado de aconselhar. Enfatizamos: não aguento mais, vou me afastar. Desabafamos, porém, nos assuntos do coração, de dor e de traumas, mesmo os mais experimentados dos homens, guarda conexões diretas, ainda que inconscientes, com a sua criança ferida. Isso não quer dizer que alguém que manifeste um comportamento infantilizado seja permanentemente menos maduro que alguém que já não sofre com o mesmo tema. O ser humano, com as suas ricas e infinitas manifestações, possui matizes mil de personalidade. Por isso, a ineficácia das comparações entre uns e outros. Um condenando por um crime qualquer, por exemplo, pode ter desenvolvido uma grande humildade que te falta, mas ainda não ter a paciência amadurecida. Tem, certamente, uma programação didática diferente da minha ou também da sua. Não há sentido algum, portanto, em comparar, medir e principalmente julgar e se colocar superior a qualquer indivíduo. Cada pessoa tem uma proposta acadêmica gravada em sua consciência. O caminho a ser percorrido por cada um é único e intransferível. Julgar esse roteiro é, portanto, tanto ineficaz quanto indesejável. Ao nos depararmos com a imaturidade alheia, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a arrogância, a ganância, lembremos: eis a infância espiritual desses irmãos, que eu posso servir de instrumento espiritual para auxiliar este irmão a seguir em frente. Que eu me abstenha de julgá-lo, condená-lo ou feri-lo. Que eu seja a mão que ergue, a palavra que anima, o olhar que estimula. Que eu tenha profunda admiração pelo seu processo de aprendizado e reconheça que esse não é melhor e nem pior que o meu. Apenas diferente, que eu o observe com a mesma doçura que lanço o meu olhar sobre uma criança aprendendo a andar, porque eu também, certamente, tenho questões a amadurecer, equações a solucionar, verbos a conjugar, respostas a encontrar, teses a dissertar. E assim, vamos fluindo de pergunta em pergunta, de resposta em resposta, galgando os lances da nossa programação evolutiva. É a ânsia da vida por si mesma, conduzir-nos rumo à excelência nos degraus da maturidade
espiritual. Você não encontra nesse caminho pessoas assim? Tão despertas ao ponto de julgar seu caminho o tempo todo e não dele mesmo? Isso me incomoda, me deixa triste, pois o tempo todo faço um esforço tão grande para vencer meus erros e defeitos, e pessoas que eu admirava jogam baldes de água fria. Porém, isso só me faz refletir ao perigo do ego e arrogância espiritual, que para mim é um dos grandes obstáculos da ascensão da humanidade. Maria, levando-se em consideração esse texto maravilhoso, né, da nossa querida doutora, fale-nos sobre como correlacionar consciência e despertar. Pois é, eu não consigo falar de despertar sem consciência e de consciência sem um grau de despertar. Eu até vejo as duas coisas juntas, porque estar consciente é um processo, você vai por graus. E não quer dizer que você hoje não era um desperto e passa a ser desperto amanhã e resolveu o seu problema. Não, não tem essa coisa de eu estou desperto agora. Não, você está num processo. Esse processo é um processo de despertar. Na hora que você despertar de fato, você não vai estar mais vivendo essa realidade da matéria. Você vai passar por outro sonho, porque todos eles são sonhos. Todas as realidades supostas como realidades, que são percepções, são formas de você perceber temas, de interagir com coisas. Então essas são suas realidades. Todas elas são um sonho, porque você não está aqui, nem está lá. Você está apenas em um único lugar, que é no lugar unificado, um lugar onde você é um todo, que é na consciência maior, nessa que você sabe muito bem o que você está fazendo, porque você é onisciente, mas se diz que é onipresente e onipotente, porque é nesse estado onde você comanda esses fracionamentos de consciência e manda um raio, que eu digo assim, de uma personificação, de um fracionamento para esta entidade na fisicalidade, que é uma entidade que está canalizando. Então, vamos lá, a primeira coisa que acontece é que esta entidade física canaliza do seu eu verdadeiro, seu eu superior e níveis de eu superior, a informação. Então, nós somos simplesmente receptores dessa informação, por níveis. Então, para não atrapalhar a pergunta seguinte, eu vou me manter por níveis de informação, onde essa entidade física consegue lidar com ela, tem um hardware suficiente para lidar com esse software ou com esse nível de informação que vai estar sendo inserida nesse hardware, né? Então, o estado de despertar é um estado paralelo ao de adquirir consciência. E consciência é receber níveis maiores de informação. Isso é um processo gradual. Então, não tem essa coisa de eu estar desperta e você não. Todos nós estamos despertando, todos. Então, o grau é menor ou maior em alguns, porque no processo, alguns receberam mais informação, se abriram para receber essa informação maior, mas estão aprendendo. E quanto maior o nível de consciência, menos a consciência do ego. Até vou voltar essa frase. Quanto maior o nível de consciência superior da fração não material, menor a influência da consciência da persona, da consciência do mundo material. Porque este corpo físico, ele tem uma consciência. Uma célula tem a consciência da célula, o corpo físico tem a consciência do corpo físico, e dentro do corpo físico, o órgão tem consciência de órgão.
Dentro do órgão estão as células. Células têm consciências de células. Até uma molécula química tem consciência de molécula química. Uma pedra tem consciência de pedra. Tudo tem consciência. Tudo está consciente de si mesmo. Mas no caso do homem, o seu estado é de consciência superior a nível de conexão parcial, porque nós estamos parcialmente conectados, sabemos que tem algo a mais, recebemos inputs, inspirações, por isso mesmo nosso lado criativo, a inspiração até pelo lado, digamos assim, de certa forma, mas não totalmente, um lado religioso, que é o lado de saber que existe uma outra coisa elevada, que depois se distorceu, né, em adoração a ídolos, mas tirando esse aspecto, o correto dentro de um aspecto religioso, que é o aspecto, vamos dizer assim, espiritual, do conceito espiritual, que é de conectar-se ou saber que existe uma conexão maior, que viemos de uma coisa maior. A única coisa que está faltando aí é saber que estar consciente, né, de que somos e sempre estivemos nessa coisa maior. E que apenas nesse todo fracionou-se um pedaço dessa consciência, segmentou-se uma fração dessa consciência para experienciar uma realidade própria. Então, esse todo experiencia-se em frações e níveis de consciência para conhecer melhor, ser um especialista maior de cada uma dessas pequenas experiências. É assim que ele é o todo, porque o todo é composto de todas essas frações, todos esses níveis de consciência. Mas, enquanto fracionados, que é o que tem a ver com a questão da Letícia aí, de todo o seu discurso extremamente positivo e uma discussão maravilhosa, é que no nível de consciência onde estamos, não é possível bater no peito e dizer eu estou consciente, eu sou o bom e você não, né? Quando na verdade as consciências são parciais. Então eu estou me tornando consciente de aspectos, de parâmetros, enquanto que a consciência do meu ego continua mandando. Então, como eu costumo brincar, eu uso sempre essa frase, eu continuo pisando em certos tomates, né? Eu continuo pisando, fazendo coisas, aspas, erradas, né? Não tão, aspas, corretas, ou, aspas, éticas. Embora sobre uns aspectos eu seja, digamos assim, por outros, não. Porque não é completo esse estado de despertar em suprema perfeição. Essa idolatria que se cria sobre alguém que ganha gradientes de consciência e compreende certas coisas melhor, tornando o seu mestre, tornando o seu ídolo, cobra dessa pessoa algo que ela não é. Porque ela não está completa, ela não atingiu um estado completamente consciente. Estão por níveis e gradientes. Se tivesse, não estaria mais aqui, não teria um corpo físico. Estando em um corpo físico, está sujeito às leis da matéria. As leis da matéria limitam o estado da consciência. Pode-se, em estados alterados de consciência, atingir níveis maiores. Mesmo assim, tudo que você receber de informação nesse estado será trabalhado e processado pelo processador da matéria, que é o seu cérebro. E então essa informação não virá pura, virá sempre alterada e será trabalhada no processo terreno, onde o teu ego, o teu ser aqui vai estar atrapalhando esse processo. Portanto, não é possível se desejar de pessoas externas estados perfeitos
Ou então pessoas externas, como eu brinco, encadernados, né, com uma capa, um nome, né, encadernados na matéria, dizerem eu sou o desperto, porque esta pessoa estará sujeita às mesmas regras de limitação, às mesmas leis de desafio de jogo que você. Esta pessoa pode ser que tenha níveis maiores de compreensão sobre certos ângulos, mas ainda não está no todo. Exemplos são vários, como o que a Letícia estava falando, são tantos exemplos, né? E eu posso dar, por exemplo, eticamente, corretamente perfeito, um grupo de veganos que simplesmente critica os que não são veganos, né? E depois saem fumando e poluindo o planeta. Ou o seu próprio pulmão, como eu já vi. Então, assim, ninguém é perfeito. Então, aquele que está comendo carne do lado do vegano, mas não fuma, né? E também não julga, quem é melhor? Peraí, não tá nenhum nem o outro melhor. Os dois estão empatados em porções de consciência, em porções de despertar. Enquanto um despertou por um lado, o outro despertou pelo outro. Então ninguém pode bater no peito e dizer eu sou melhor, o outro é melhor, né? É isso que eu acho que eu posso colocar aqui resumidamente para poder ilustrar melhor. Então é com você, Cris. É isso. Maria, o que é mediunidade e qual a consideração que devemos dar às canalizações? Exato, a questão da mediunidade é uma pergunta recorrente para mim, por isso que eu encaixei aí, porque falando de despertar, né, inconsciência, claro que a gente acaba caindo em mediunidade e como tantas pessoas mandam perguntas sobre isso, e existe uma grande confusão sobre esse aspecto. Muitas pessoas pensam que o médium é um santo, ou o médium pode ser um santo, ou o médium é melhor do que você que não está canalizando da mesma forma que o médium. Então, novamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, vamos para um outro lado, que nem é especificamente mediunidade, sim psiquismos, né? Confunde-se também pessoas que conseguem fazer, dominar aspectos, digamos, psíquicos, como é o caso, um exemplo da história, aquele monge Rasputin da Rússia, na época do czar, o último czar da Rússia, os Romanov. Rasputin era considerado até um santo ali na corte, né? Porque ele tinha a capacidade de cura. Rasputin curava o filho dos Romanov, que sofria de uma doença incurável na época, né? E, além disso, ele fazia, digamos, magias, né? Algumas manifestações, manifestava coisas, tinha poder de dominação de mentes, ele era aspas, vamos dizer que utilizava isso, hipnotizador e por aí vai. Então, muitas pessoas confundem poderes psíquicos com ou manifestações psíquicas, o que é possível até fazer precipitações, materializações, né, com santidade ou com um estado de consciência avançado. Não. Esses estados psíquicos alterados que podem fazer materializações ou bilocações ou mudar as coisas de lugar e por aí vai, são estados que se desenvolvem paralelamente ao estado de consciência. Daí que muitas pessoas que têm essas habilidades na história constam, tornando-se verdadeiros tiranos, usando isso para o mal. Exemplo, na história, Star Wars, Darth Vader, treinado como um Jedi, que era para ser bonzinho, né? Ele acaba se dobrando ao seu grande poder psíquico e acaba caindo nas vestes do mal, né? Porque essa tentação com tamanho poder vem quando o nível de consciência ainda não é o suficiente para dominar essas habilidades. Eu sempre digo, não trabalhe esses lados até que você seja um ser com um nível de consciência maior, mais ético, mais amoroso, digamos, ancorando uma maior frequência de energia, de luz e menos
conexão com a matéria, embora esteja ainda aqui, né? Esse é um paralelo. Voltando à mediunidade, o que eu falei que o médium não é um santo. O médium é alguém que desenvolve um estado alterado de consciência ou um estado expandido de consciência. Então, um estado alterado de consciência não quer dizer que você expandiu e foi para níveis mais altos de frequência. Significa que você pega níveis de outras frequências próximas à sua, né? Em outras bandas, mas próximo em níveis. E o estado expandido consegue ir para níveis maiores, simplificando bem para poder falar. Mas também não é porque você vai para níveis expandidos que você também vai estar feito, né? Porque o teu nível de consciência pode ser baixo. Você pode até ser um ser amoroso, a pessoa pode ser um ser amoroso, mas com pouca informação, com um alto nível de centro de credos que vão transformar e deformar a informação recebida. Porque vamos lá, um canal que seja um médium altamente religioso, com pouca informação, pouco conhecimento, pouca escola, pouquíssimo estudo, no nível basicão. Então, ele desenvolve um estado alterado de consciência, o que se chama de mediunidade, e consegue atingir alguns níveis de comunicação, que eu já vou explicar como isso funciona, tá? Essa pessoa, digamos que receba informações de altos níveis de frequência, consiga acessar esses altos níveis de frequência, que eu já vou entrar nisso. Quando ela recebe informação, o seu cérebro terreno, mais o seu estoque de informações que vão ser utilizadas para processar a informação e passá-la adiante, vai alterar completamente a informação. Por quê? Porque essa pessoa não tem condições de traduzir aquilo, processar aquilo. O médium sempre utiliza os elementos que ele conhece. É por isso mesmo que constantemente você vê médiuns falando em religiosismos, linguagens religiosas. Então, ele tem um contato com um ser, digamos que ele visualiza como um ser, como uma mulher, ele chama de Virgem Maria. Ele tem um contato com um ser masculino, ele visualiza aquilo e interpreta aquilo como Jesus. Essa cocriação da mente, essa cocriação é feita sempre, independe do nível do médium. Veja bem, toda a realidade é cocriada. Você sempre vai fazer 50% seu, 50% do outro, e a realidade que você vai perceber é o centro, é o vesse capices, sempre é o meio. Mas que metade é essa que vem de você? É o ponto. Então, o médium tem uma metade da informação. Essa metade vai adulterar completamente a outra metade que é recebida. E o meio vai ser um bombom de vários sabores, muito diferente da realidade da informação recebida. Por isso que, muitas vezes, a gente vê esses religiosismos constantes em médiums, e é constante que esses religiosismos estejam em médios que são de populações até de baixa renda, aonde a influência religiosa, digamos assim, mais ortodoxa até, é maior, digamos assim, tá? Não é restritivo, mas é muito constante, estatisticamente significativo essa afirmação. Não quer dizer que ela é 100%, estou falando estatisticamente significativo, ou seja, tende a ser mais presente do que não, tá? Sobre outro aspecto, o que o médium canaliza? O médium canaliza uma informação, ele faz um acesso. Vamos aqui fazer a seguinte colocação. As pessoas acham que o médium está recebendo algo. Primeiro, não existe, quando se tem um contato, digamos assim, que vá se julgar que é o contato com outro ser. Não vou entrar nessas instâncias. Esse contato com o outro ser é feito telepaticamente nos estados expandidos de consciência.
Essa coisa de um ser entrar no seu corpo, isso não existe. Isso é uma crendice. Isso é uma justificativa para mentes com um certo nível de aberração, com problemas enormes psicológicos e psiquiátricos, digamos assim, que deixam e criam essa manifestação, deixam que isso aconteça a nível de sua própria manifestação. A pessoa cria isso na sua mente. Então, ela gera uma realidade que ela mesma está inferindo nela mesma. Ninguém entra no seu corpo. Tudo é uma questão de tuning, de conexão. Então, a conexão é feita mentalmente, frequencialmente. Veja bem, nada vai entrar em ressonância com você que não seja exatamente igual a você. Então, se a pessoa está em baixo nível de frequência, baixo nível de vibração, ela entra em conexão com um ser de baixa vibração. Não quer dizer que o ser entrou no corpo dela, quer dizer que ela conectou-se com ele e permite que os pensamentos dele, ou dela, ou seja, it, como se diz em inglês, achei rir, é it, dessa coisa, seja o comando dela. Da mesma forma, positivamente, seres de maior nível de frequência, onde o médium entra em estados extremamente expandidos, com alteração de consciência, faz com que a transmissão telepática ocorra e o canal, o médium, transfere as informações telepáticas através de si mesmo para a plateia, para quem estiver do lado, né? E faz essa passagem. Novamente, toda passagem vai ser filtrada pelo canal, alterada pelo canal. O quanto ele vai fazer isso, ou o quanto a interpretação própria vai entrar em ação, eis a questão. Eu costumo dizer que eu percebo muito bem os canais que são mais cristalinos, pelo tipo de informação que sai dos que estão mais, digamos, corrompidos, exatamente pelo nível da frequência, a qualidade da, digamos, da oratória, as informações relevantes, limpas, cristalinas, são muito claras para mim. Então, vamos fazer a seguinte colocação. Todo canal, eu dei esse exemplo outro dia, num grupo ali, na Serra do Roncador, saiu por acaso, explicando exatamente isso, e eu achei que a explicação ficou bem clara. Então, eu vou repetir agora, porque foi a primeira vez que saiu lá para mim, então vou repetir para vocês. Digamos assim, todo canal acessa um certo nível de informação, porque toda informação existe aqui agora. Toda informação está presente, nada se perde. A vida de uma pessoa é uma informação. Essa informação está gravada ali no HD do universo. Vai estar sempre presente no HD do universo e poderá sempre ser acessada no HD do universo. Então, o médium, digamos, né, clássico, basiquinho, tipo que a gente vê nos filmes e aqui no Brasil, muito comum. O médium recebe a visita de uma pessoa que acabou de perder o marido, uma mulher acabou de perder o marido e ela quer desesperadamente conversar com ele, porque ela está, né, naquele estado, né, triste, etc. Então o médium entra no seu estado alterado lá e conecta-se com a pessoa. Aí ele começa a falar com a mulher e dizer para ela, como se fosse o marido, que ele está bem, que está tudo certo. E ele lembra dos filhos e de repente ele fala uma parte de uma história que não bate com a informação dela. Ele fala, então, quando você usou aquele vestido vermelho no casamento do Antônio, eu fiquei tão feliz, você estava tão linda. Aí ela, né? Peraí, igual o filme. Eu nunca usei o vestido vermelho no casamento do Antônio. No casamento do Antônio eu fui com o vestido azul. Que vestido vermelho é esse? Aí ele pega, né? Continua e fala mais uma coisa que não tem nada a ver com a informação que ela tem de vida. E aí ela começa a brigar com o médium, falando que o médium é um charlatão. Porque o médium está falando coisas que tem a ver, misturado com coisas que não tem nada a ver, que isso nunca aconteceu na vida dela. Então, vamos lá, vamos por partes. A
Primeira coisa, o que acontece com o médium que acessa a informação no HD universal? Não estou discutindo a habilidade do médium aqui, o médium funciona, esse médium aí do exemplo, tá? E ele realmente acessou o HD universal. Ele acessou o HD universal, ele acessou a informação desta persona, mas ele acessou a informação dessa persona em uma das realidades paralelas da vida daquela personificação. Cada persona tem centenas de milhares até bilhões, que esse é o número mais correto, ou centenas de bilhões até, de realidades paralelas. O médium, coitadinho, acessa a que está mais provável de acesso para ele. Então ele vai acessar uma das versões de vida do marido daquela senhora que estava desesperado para falar com ele. E em uma daquelas versões, ele nunca vai acessar exatamente a versão idêntica àquela. Ele vai acessar tiroteio, uma das versões da vida da pessoa que a consulente está pedindo informação. Esta vida pode ser mais ou menos precisa de semelhança, quanto à semelhança à vida que ela se lembra na informação mental dela. Por isso que comumente acontece esse tipo de distúrbio aonde a pessoa que pede a consulta para o médium reconhece uma parte e desconhece e não faz sentido nenhum outro, ela chega até a dizer, mas esse não parece ser o meu marido. Então a informação acessada, ela não existe apenas na linha do tempo, como é na linha do tempo para nós. A informação acessada existe quanticamente. A nível quântico, todas as possibilidades dessa personificação em todas as realidades manifestas estão lá presentes. O médium acessa um tiro e ele pesca o que ele pescou ali. Por isso que as coisas não batem. É por isso que não se pode levar tão a sério, a ferro e fogo, a informação de um médium. Sem falar que existem outros níveis de variação, né? Então, o médium, tadinho, não estou discutindo a validade de um médium, é que o médium canaliza. Ele canaliza e canaliza por níveis. Então, alguns canalizam nesse nível de seres que desencarnaram, o termo que se usa, né? Não gosto muito disso. Temos, digamos, vidas que já não estão manifestas nessa realidade. E neste nível, ele consegue acessar, não consegue acima disso, mas ele consegue acessar isso, né? E nesse nível, mesmo assim, que já não é um grande nível de expansão de consciência, é um nível imediatamente posterior, né? Não é uma grande coisa, ele ainda tem o tiroteio da realidade quântica, que vai, portanto, te dar todo esse desvio. Médiuns que têm um maior nível de expansão, que passam dessa história dos que já se foram e vai para seres multidimensionais com frequências mais altas que nós, ou para realidades onde apenas existem informações, né, com frequências mais altas que nós, mais complexas, né, do que a nossa, com gradientes acima da nossa, vão receber informações da forma como eles acessam, e também são frações e interpretações que depois vão ter interpretações a partir dele. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que falam assim, aqueles que conhecem o meu predileto, que é o Daryl Anka, que é o médium que canaliza Bashar, sabe muito bem que eu já disse isso, que a Esther Hicks, que é uma médium também, é um médium que canaliza os Abrahams. Sabe que eu também falei da Jane Roberts, que muito eu tenho apreço, já se foi ela, mas todo o conhecimento dela está aí, ficou em livros e ficou gravado, canalizando o 7, né, com informações incríveis. Deixa eu ver, o Cryon, né, o Cryon, né, Cryon, como ele diz, que se escreve Cryon, que o Lee Carroll canaliza, exemplo, né? Esses todos falam coisas muito parecidas e certas vezes
eles parecem estar repetindo, quase que de maneira idêntica, porções das informações que eles passam. Cada um desses médiums dá o seu próprio jeito, dá o seu próprio aspecto. Diz estar canalizando um certo ser. Então, ou consciências, como é o caso do Cryon, que se diz mais consciência que personificação, como é o caso dos Abrahams, que se dizem mais consciência do que personificação. Já o Bashar, do Daryl Anka, é mais uma personificação do que uma consciência em si, né? É um ser que habita uma outra realidade e que está próxima da nossa realidade, embora em outra frequência, menos densa do que a nossa, né? Então, cada um deles, né, dá uma ideia de com quem eles estão falando, de quem eles estão recebendo informação. Só que todos eles são muito parecidos. É incrível a semelhança. Tirando o lado científico do Bashar, que também é científico, o Sete e Bashar são extremamente científicos, né? Mas não só. Você tirando a ciência, você junta todos eles num pacote só. E aí se pergunta, ué, como é que eles podem estar falando praticamente a mesma coisa, né? Em tempos, da nossa linha de tempo diferentes. É simples assim. Eu vou explicar para vocês como isso funciona. Novamente, cada um desses médiuns que eu acabei de mencionar está usando o seu filtro pessoal, o seu centro de credo pessoal e suas informações pessoais. Eles estão acessando o mesmo HD. Então, no HD central, você tem pequenos nichos de informação. Aí eu brinquei dessa forma lá com o pessoal na Serra do Roncador, num bate-papo que nós fizemos uma noite. Digamos que você tem a American Airlines, a companhia aérea americana, né, que é enorme, gigante, e tem vários departamentos, centenas de departamentos. Então, todos eles sabem, todos os departamentos conectados à American Airlines sabem a informação central da American Airlines, que é o que ela faz, como funciona, etc. Mas os departamentos são especializados. Então, tem o departamento de RH, o departamento de engenharia, pesquisa e desenvolvimento, tem a presidência, tem as vendas e por aí vai. Então, cada um desses médiuns que estão aqui embaixo vão acessar um HD central, que nem se fosse uma American Airlines. Ali tem uma informação da American Airlines, mas cada um deles vai plugar em um específico departamento. Daí que eles ficam falando setorizados. Eles estão trazendo informação da American Airlines. É sempre presente essa mesma ressonância, essa mesma informação em comum. Mas cada um desses departamentos, que cada um desses médiums acessa, é lá que eles plugaram, que nem uma telefonista dos anos 50. Com licença, senhor, um momentinho, já vou conectar. Ela colocava, né, aquele plugzinho, que então, pode falar, senhor, o senhor já está conectado com o departamento de pesquisa e desenvolvimento. Lembra bem nos anos 50? Então, tá nos filmes ainda, o pessoal mais novo não lembra, mas está nos filmes, né? Então, na hora que eles plugam, eles recebem a mesma informação sobre quem é a American Airlines, como trabalha a American Airlines, mas sob a visão do departamento. Então, o RH vai falar com o jeito de RH, a engenharia vai dar um ênfase na tecnologia, né? Esse é o Bashar. ênfase na ciência, ênfase na tecnologia. O 7 é Bashar com, talvez, um departamento de recursos humanos. A Abraham Hicks é uma mistura de tudo, um pouco menos ciência, né? Então, ela dá uma visão geral da praticidade, talvez ela está mais nas relações humanas também, né? Então, assim, então você vai vendo esses médiums que falam uma coisa em comum. Eles têm uma verdade perene, mas eles acessam níveis diferentes de informação de um mesmo tipo de consciência. Essa consciência que eu falo é, por exemplo, a consciência de quem é a American Airlines e todos os seus setores. Eu espero que essa informação tenha facilitado para você. Agora, como é que eu fecho isso?
Eu vejo a questão da adoração a médiums, né, que já se foram ou que ainda estão presentes, como uma confusão das pessoas aqui encadernadas nesta realidade, porque elas, ao invés de procurarem em si mesmas as soluções e entenderem que toda informação, todo conhecimento, toda orientação correta para você tem que vir de você mesmo. O trabalho é interno para que você chegue a esse nível de equilíbrio, de, digamos, alinhamento com o teu superior, e aquilo que servir para você venha de você. Quando você procura um médium, o pobre ser não tem culpa de nada, tá? Se ele está imbuído de boas intenções, mas ele vai estar falando coisas que estão completamente distorcidas e estão plugando naquilo que ele pode plugar, e não quer dizer de forma nenhuma que isto de fato seja relevante para você. E muitas vezes vai te deixar com confusão. Outras vezes, misturados com religiosismos e com frases chaves como aumente o seu amor no coração, aumente o nível de perdão, acaba sendo até positivo, que são frases que são obtidas por estados anímicos e não exatamente alterados de, expandidos de consciência, anímico um pouco alterado, mas não expandido de consciência, onde essas frases clássicas são boas para todo mundo que tiver em desespero. Então, irmão, ame mais, perdoe mais, essas coisas que às vezes são ouvidas de maneira genérica, nunca é ruim, é sempre bom, né? Mas o que eu estou dizendo é que você não deve depositar em um outro a fé daquilo que tem que vir de você. Porque nada que venha de fato do outro, principalmente se são palpites, se são previsões de futuro, se são conexões com outras realidades, elas vão ser de fato 100% para você. Vão estar sempre vindo com o filtro daquele ser que está prestando um papel que pode ser até de bom coração, mas que muitas vezes interfere, e não apenas positivamente, às vezes interfere negativamente, não porque queira, mas porque acontece, porque acaba dando informações erradas, as pessoas tomam atitudes erradas, porque jogam nesse pobre ser todo o seu desejo, né? Por outro lado, existem os mal intencionados, isso não se discute, né? Inflados de ego, que utilizam alguma percepção a mais, algum conhecimento a mais, algum estado a mais de acesso para manipular, para dominar e para usar as pessoas. Tem de tudo, né? E, de outra maneira, o que eu quero dizer é que ninguém deve ser adorado ou colocado num estado de adoração por ser um pouco diferente em alguns aspectos ou por apenas expressar-se em um aspecto ou outro, em contrapartida de outros que não têm essa mesma habilidade expressa claramente. Então, não se deve confundir santidade com mediunidade e não se deve adorar uma pessoa por causa disso. Aliás, o termo adorar é uma confusão também. Se deve amar a tudo e a todos em equilíbrio, com ética, né? Com uma visão de que esse ser é um ser normal e que vai ter acertos e erros, como eu. Então eu tenho que dar a ele a chance de acertar e errar, se eu trabalhar assim com ele, né? Numa troca gentil, analisando cada coisa que esta pessoa fala, que tiro dela o que é positivo e mantenho sempre naquele estado. No final das contas, quem sabe sou eu, que é como deve ser a coisa, e não o outro, né? Se o outro não se coloca numa posição de dominação, ele pode dizer aquilo que lhe parece e no final acaba sendo uma boa conversa e não algo de que seja considerado como fatalista, né? Como sendo a única verdade. Então, se você tem uma conversa com o médium e isso serve como uma troca de cartas, né? Um jogo de cartas, um jogo de tarô, onde você nunca deve levar a sério aquilo que está lá, apenas trabalhar com aquelas potenciais probabilidades
para um processo de autoconhecimento interno e tomadas de decisão é extremamente positivo. Então, o médium deve ser trabalhado da mesma forma. Nada ou ninguém nunca fará efeito realmente adequado sobre você se você não fizer o entendimento de que a única pessoa que pode fazer isso é você mesmo. Então, se você fala com o médium, entra numa conexão e aquilo realmente balança em você, você fala, puxa, isso tem tudo a ver comigo, é legal, né? Positivo, ok? O que você não deve fazer é achar que aquilo é perfeito e que tudo que ele disser, assim será, porque não é assim, ok? São estas coisas que eu queria esclarecer um pouquinho e espero que eu tenha conseguido abordar de várias maneiras diferentes o que é a canalização e como ela se manifesta. Dá para ficar horas dando exemplos, mas nós não temos tempo para isso. O programa Despertos não é para ser uma coisa muito extensa, eu costumo fazer mais extenso do que o combinado. Então, eu deixo aqui para a Cris agora, passo a bola para ela. E um abração para vocês e até o próximo Despertos. Tchau, tchau. Bem, pessoal, quanto mais nos vemos pequenos, maior seremos. O fato é que estamos todos iniciando um processo de despertar, e cada um ao seu tempo. Mas não podemos esperar que o mundo se transforme. Precisamos urgentemente buscar ter autoconhecimento para concretizar a tão sonhada mudança que queremos em nós mesmos, porque somos ainda bebês cósmicos, aprendendo a derrubar as barreiras que colocamos contra o verbo amar. Precisamos nos transformar em nosso máximo melhor todos os dias, porque nenhum homem é perturbado pelas coisas, senão pela visão que tem delas. O ser desperto, com certeza, tem um longo caminho e à medida que abre os olhos, vibra em maior profundidade na sua própria vastidão, alargando assim sua visão do eu, entrando na visão do nós, dentro desta multidimensão que estamos todos imersos, porque o tempo todo aqui na Terra amadurece frutos verdes, envelhece a feição do charco a ponto de torná-lo argila. Amolece a rocha e cobre assim as pedras com flores. Assim é o caminho do desperto, de profunda e intensa busca por sua própria transformação. Porque sabe, onde quer que vá, sua função é pacificar e esclarecer. Percebendo sempre que a paz do planeta que vive é dom universal, mas começa, antes de tudo, em si mesmo. Abre, assim, mão dos julgamentos, porque sabe que todos estão em crescimento. Sabe também claramente que nesta época não haverá mais dirigentes, nem pastores, nem gurus, nem médios onipotentes, porque entende que cada ser humano seguirá seu caminho do seu próprio ser divino, fazendo assim a alquimia metal inferior do eu animalizado no ouro incorruptível do eu desperto, tendo consciência que quanto mais cresce, mais serve, mais doa a própria humanidade, vivendo assim e compreendendo o seu próprio princípio de unidade. Gratidão, pessoal! Inscreva-se no nosso canal Cron TV e também no canal de Maria C. Peredo, Sol Negro 11. Até o próximo Desperta!